Graça e paz, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, graça e paz. Queridos, estamos aqui começando mais uma Conexão das 6, mais um momento com Deus, um momento de oração, um momento de busca, um momento de devocional, um momento de primiciar os nossos primeiros momentos do dia ao Senhor. E declarar que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa base, é o nosso sustento, e por isso estamos aqui. E hoje o nosso devocional, no dia 2 de junho, está em Salmos de número 144, verso 1 e 2, que diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Cada igreja cristã deve saber no que acredita e declarar publicamente o que mantém. É nosso dever fazer uma declaração clara e distinta de nossos princípios para os nossos membros, para que os nossos membros saibam com que intenção se reunimos e para que o mundo também saiba o que queremos dizer. O que o salmista está fazendo nesse salmo é uma declaração profética. O salmista está declarando uma confissão de fé. Ele está declarando aquilo que ele crê, aquilo que ele literalmente acredita e confia. E é isso que nós precisamos entender. A nossa declaração de fé, aquilo que nós cremos, aquilo que verdadeiramente acreditamos no Senhor, precisa ser claro. As pessoas precisam entender a nossa fé, entender aquilo que nós cremos, aquilo que nós buscamos. Nós precisamos ter essa declaração, para que todos entendam por que nós renunciamos tantas coisas, por que nós abrimos mão de algumas coisas, o porquê nós nos reunimos toda semana para adorar, para cultuar, para louvar, por causa da nossa fé, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós literalmente buscamos. E nós precisamos ter essa declaração. Cada igreja, como diz o devocional, deve saber no que acredita. Cada pessoa deve saber no que crê. Cada um de nós devemos publicamente manter a nossa fé, declarar a nossa fé. Esse é o nosso dever. O nosso dever é de declaração, de declarar os nossos princípios, as nossas bases. Nós precisamos deixar claro quais são os nossos princípios. Nós precisamos deixar claro qual é a nossa fé. Ainda mais no mundo em que nós vivemos hoje. No momento em que nós vivemos hoje, na situação em que nós vivemos hoje, nós precisamos deixar bem claro o nível de fé, o nível de crença que nós temos e os nossos princípios. Nós precisamos deixar os nossos princípios claros para que os nossos membros, para que as pessoas, para que amigos, para que familiares, para que todos ao nosso redor saibam a nossa intenção,
saibam o que está no nosso coração, saibam por que nós adoramos a Deus, por que nós nos reunimos para adorar a Deus, para que o mundo também saiba o que nós queremos fazer e dizer, o mundo reconheça o nosso posicionamento. É por isso que nós precisamos declarar o que o salmista declarou: bendito seja o Senhor. E ele declara: Ele é a minha rocha. O salmista vai declarar que Ele treina as minhas mãos para a guerra. O Senhor é o meu sustento para a guerra. Ele é o meu aliado fiel. Ele está declarando no que ele acredita. O Senhor é a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo. Olha a declaração de fé do salmista. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é minha torre de proteção, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é aquele em quem eu me refugio. Ele está declarando tudo aquilo que ele crê e está confessando, determinando os seus princípios, o que ele crê no Senhor e o que ele espera que essa fé vai levá-lo a viver. E é isso que nós precisamos entender. Será que nós estamos declarando a nossa fé? Será que os amigos do trabalho, as pessoas ao nosso redor sabem por que nós cremos em Deus, por que nós seguimos, por que estamos na igreja, por que buscamos? Será que estamos deixando os nossos princípios claros para que eles entendam que nós não estamos apenas indo buscar a Deus, que nós não estamos apenas indo para a igreja, mas que nós temos princípios fundamentais que regem a nossa fé, que regem o que nós cremos, que rege o que nós buscamos. Então nós precisamos priorizar esses princípios. E assim, certamente, o Senhor vai nos abençoar e vai conduzir a nossa vida no nome de Jesus. Tenha princípios, que a sua declaração de fé seja clara, que as pessoas ao seu redor saibam quem é Deus através dos seus princípios, através da sua conduta, através da maneira em que você vive. Porque se você não tiver princípio, você vai viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Você vai se portar de uma maneira imprudente, indigna, em que o Senhor não vai ser glorificado. Então, tenha princípios, tenha fundamentos, saiba que isso é importante. Porque senão você vai viver uma vida relaxada, uma vida sem base, uma vida sem direção. E é por isso que nós precisamos honrar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa fé e também com todo o nosso testemunho e com os nossos princípios de declaração. Eu preciso declarar publicamente, as pessoas precisam saber porque eu creio em Deus, as pessoas precisam saber porque eu acredito, as pessoas precisam saber porque eu sirvo a Deus. A minha declaração precisa ser pública, a minha declaração precisa ser pautada na palavra. Eu declaro que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é aquele que me sustenta para a guerra, é aquele que prepara as minhas mãos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel. Ele é o meu escudo, a minha fortaleza. Olha a declaração do salmista. É por isso que eu estou aqui, porque ele é tudo para mim. Ele representa isso. Ele representa isso. E o salmista vai declarando a sua fé e bendizendo ao nome do Senhor. Então, declare isso, que as pessoas saibam, como diz aquele louvor, eu vou gritar bem alto para todo mundo ouvir. Nós precisamos gritar e declarar
que nós cremos no Senhor e que bendito seja o nome do Senhor. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação do justo, para a salvação dos gentios, dos gregos, de todos. Que o Evangelho possa ser a nossa base, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero abençoar seu dia. Hoje, dia 2 de junho, nós queremos declarar que esse será um mês de bênçãos, um mês de conquistas, um mês de paz, de prosperidade, mas você precisa viver debaixo dos princípios da palavra de Deus. Quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu propósito, para que o Senhor te abençoe e alcance você com a mão forte e poderosa. Senhor, eu quero nessa manhã apresentar os teus filhos e filhas. Pai, nós estamos aqui reunidos, primiciando a primeira hora desse dia ao Senhor, declarando que o Senhor, meu Pai, é a nossa rocha, é o nosso socorro, é o nosso fundamento. Nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, que a sua presença, que a sua glória, ela é importante para nós. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor em cada momento, em cada dia, para que os nossos passos, para que os nossos caminhos, para que tudo que nós temos e somos glorifique ao Senhor. Meu Deus, afasta da nossa casa, da nossa família todo mal, afasta da nossa vida toda seta do adversário, todo dado inflamável do inimigo. Afasta de nós, Senhor, toda a barreira no nome de Jesus. Que o Senhor venha quebrar, que o Senhor venha despedaçar o jugo, que o Senhor, meu Deus, venha quebrar toda a barreira no nome de Jesus. Eu quero determinar, eu quero declarar, eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Pai, me sustente, sustente ele, ela. Que o Senhor, meu Pai, seja o nosso socorro, a nossa base. Que o Senhor, meu Pai, seja o nosso escudo. E que essa fé possa ser declarada, Pai. Que nós possamos ser claros, que nós possamos abrir, ó Pai, a nossa boca para declarar a fé que uma vez nos foi dada. Que nós possamos declarar o que nós cremos, como cremos, da forma que cremos. E que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Eu profetizo, eu determino, eu declaro nessa manhã, pelo poder da sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nos fortaleça, nos fundamenta e nos dá, Senhor meu Pai, a sua luz, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós terminamos aqui o nosso devocional. E hoje, dia 2 de junho, a nossa leitura bíblica anual está em Neemias, capítulo 1 e o capítulo 3. Neemias, capítulo 1 e capítulo 3. Vamos começar o livro de Neemias. Pastor, eu ainda não comecei a ler a Bíblia, então comece hoje. Comece lendo Neemias, capítulo 1 e capítulo 3. Capítulo 1 ao capítulo 3, capítulo 1, 2 e 3. Nós faremos a leitura desses 3 capítulos. Neemias, capítulo 1, 2 e 3. Faça essa leitura, leia e fundamente-se. A sua base precisa ser a palavra de Deus. Certamente o Senhor vai te abençoar e conduzir a sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.